Boa noite. Todos bem? Sim, estou sentindo firmeza, hein? Cada vez melhor, não é? Feliz novamente de estar aqui com vocês. Deixa eu só colocar aqui os nossos... Okay. Muito bem. Quando eu selecionei esse tema, foi um tema que me tocou muito, porque a gente ouve muito falar de que a gente pode se curar, né, a si mesmo, poder do pensamento, poder da vibração interior de cada um de nós. Mas eu nunca tinha encontrado... A gente sempre ouve falar e lê muito sobre pensamento, a questão científica, né, o que a medicina tem conseguido pesquisar, as sensações, né, que a gente sente quando está num ambiente difícil, quando a gente tem um desagrado, mas esse tema de hoje, que eu me baseei em 2 livros de Joana de Ângeles, foi uma das poucas mensagens que eu encontrei até hoje que eu li e me esclareceu muito como que é esse mecanismo de autorrefazimento. O que é esse médico interno que ela chama, que todos nós temos? Então é isso que nós vamos ver na noite de hoje. Pedir para que nós apaguemos as luzes, por favor. Para nós iniciarmos, esse estudo foi baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27 e 28, numa mensagem deste livro magnífico, Desperte e Seja Feliz, chamada O Médico Interno. Então, créditos para Joana de Ângeles, que eu não tenho muita criatividade para título, então a gente fraternalmente usa, não é? E neste outro livro, Autodescobrimento, uma busca interior, no capítulo 1, chamado Ser Real, apenas o item Iteração, Espírito e Matéria, aonde ela vai descrever para nós como que se dá esse mecanismo da alteração celular no nosso corpo, baseado no que nós pensamos, na forma que nós agimos, de uma forma muito detalhada. E o outro médico interno, foram 2 mensagens que se completam, então foi por isso que eu selecionei as 2 e acredito que o Evangelho segundo o Espiritismo, sendo a base dos nossos estudos, sempre vai nos esclarecer muito e consolar na noite de hoje. Pelo menos é esse o objetivo. Quando Joana de Ângeles inicia essa mensagem, ela vai nos dizer que dentro do nosso corpo humano existe um médico às nossas ordens, ok? Todos nós possuímos. Como é que ele funciona? O espírito, nós, espírito encarnado, que comandamos esse médico. E o que ele faz? Ele aguarda um comando, uma diretriz para poder agir. Então, perceba que esse médico, né, interior que ela chama, ele está às ordens da mente através do comando do espírito. Então, não é algo externo que está me mandando realizar algo. O espírito, sob o comando da mente, vai mandar a diretriz para esse médico, certo? Simples de entender, né? Mas olha o que ela vai dizer para nós. Quando esse médico ele é desconsiderado, ou seja, quando ele é deixado de lado, quando é negligenciado, ele deixa de atuar. Deixa de atuar. Superados pelos fatores destrutivos. Então, é quando o mal, quando as nossas escolhas, quando as nossas paixões, os nossos excessos mais destrutivos, eles superam, né, essa ação desse médico. Então, basicamente, quando as coisas materiais e mais inferiores sobrepõem
as coisas espirituais. Então, ela vai falar, superado pelos fatores destrutivos igualmente íncitos na organização fisiológica, prontos à desgastante tarefa da doença e da degenerescência celular. Então, quando essa situação acontece, né, quando ele é deixado de lado por fatores destrutivos, nós entramos num processo de desgaste. E veja o que ela vai dizer, um processo desgastante da doença, porque é um processo difícil, então não é fácil nós ficarmos doentes. Embora nós entendemos que parece que é fácil, né? Fulano nasceu com essa situação, eu tô com essa enfermidade que parece que não tem jeito, que não tem cura, mas não é um processo muito rápido. Dá a impressão que sim, que a gente foi dormir bem e acordou mal. Mas não é isso que ela está falando. É uma tarefa que vai indo através da desconsideração do quê? Desse comando mental, desta ordem para esse médico interno agir ao nosso favor. Então, nós vamos, antes de entrarmos propriamente no tema, vamos abordar algumas coisas sobre as enfermidades. Gostaria de perguntar para vocês, da onde que vocês acham que vêm as enfermidades? Alguém pode falar? Da onde? O que você acredita? Da onde que vêm as enfermidades que nós passamos? Da mente, da emoção, o que mais? Do espírito, ok. Aborrecimentos, que aí você sente aquela situação, culpa, Olha só, isso tudo é muito válido e tem muito a ver. Mas a gente, nos dias de hoje ainda, né, Joana de Ângeles vai falar para nós que mesmo as pessoas mais espiritualizadas, elas ainda, no momento de dor, no momento da dificuldade com a enfermidade, e a enfermidade que nós vamos ver aqui não é enfermidade apenas física, tá? Porque senão nós vamos falar, não, eu estou bem de saúde, não preciso nem ouvir nada. Mas existem muitas pessoas com um hemograma completo, perfeito, extremamente doentes. Né? Então a questão não é física apenas. Mas se a gente for pensar, existe, né, um conceito na nossa humanidade em si, e ela fala, mesmo as pessoas mais espiritualizadas, de um Deus que pune. Então muitas pessoas acreditam que o mal, que a enfermidade na vida delas veio de Deus, como uma punição. Nós vamos falar, não, imagina, eu nem imagino isso. Mas muitos de nós, no momento da dor, no momento da crise, às vezes pensamos que estamos sozinhos. Isto é, nós literalmente pensarmos que Deus nos abandonou, ou que está nos punindo, muitas das vezes. Por que eu estou passando por isso? Por que tem que ser eu? Por que eu mereço isso? Eu devo ter sido muito ruim para passar por isso. Já ouviram isso? Aquelas coisas, né? Já pensamos nisso. Já pensou, né? Pensar, né? Nem ouviu. Mas às vezes a gente ouve também, né? Dos espíritos que não nos querem bem. Você não vale nada, por isso que você passa por isso, né? Tem uns que infelizmente ouvem também, né? E nós sentimos muitas vezes, mas olha, ela vai falar para nós que esse conceito de um Deus que pune está defasado. Tá ultrapassado. Porque se a gente for pensar, né? Existe uma nova concepção de amor, de um Deus de amor. E quem que trouxe essa concepção há 2022 anos atrás? O Cristo. Mas existem ainda pessoas que veem e acreditam que é Deus que está mandando a situação que nós estamos passando, né? O que é o culpado. Então ela vai falar para nós, jamais Deus agiria através da perversidade para nos castigar. Olha o que ela vai dizer, né? Porque se Deus é bom, se é perfeito, poder absoluto, sabe tudo, que Deus é esse, mesquinho, né? Que nós colocamos dentro de nós, internalizamos, que vai simplesmente olhar-nos nós, criaturas,
imperfeitas, em processo de evolução, ignorantes da nossa realidade espiritual, e vai se utilizar dessas situações para nos punir. Atos de perversidade, né? Então ela vai dizer, pelo contrário, né? O Deus amor irradia a sua energia, vitalizadora e restauradora, embora nós vejamos desconexões e desarranjos no caminho. Que é o quê? As situações que nós passamos nessa vida, que às vezes parece que está perturbando esta ordem, essa irradiação de amor, né? Então, esse conceito do Deus punitivo não tem lugar, né, quando ela vai trazer esse tema para nós. E nós também temos que pensar que nem sempre as enfermidades são processos kármicos. Ou seja, pessoas que trazem aquilo de outras existências, ou precisa passar por aquela expiação. Não. Existem muitas enfermidades que nós carregamos, que são produtos mentais nossos, são situações elaboradas e às vezes muito recentes. São resultados, né, dessas ondas mentais que nós elaboramos. É claro que o foco de hoje não é para nós vermos as enfermidades de processos kármicos. Uma pessoa que nasce com determinada enfermidade grave, né? Porque a gente vai olhar e falar, não fez nada para passar por isso, não nessa existência. Existe um histórico aí, né, desse indivíduo. Mas vamos falar, o foco é falar hoje de resultado dessas ondas mentais elaboradas. Elaboradas por quem? Por aquele espírito que manda o comando para aquele médico, né? E começa o quê? A nos afetar de uma forma muito evidente. E aí Emmanuel vai falar para nós o seguinte: quantas enfermidades da ciência médica, diagnosticadas pela ciência médica, não passam de estados vibratórios doentios da nossa mente? Quantas, né? Muitas, né? É claro que a medicina, talvez, de hoje está muito além do que os espíritos vieram trazer, né, através da codificação. Está muito além ainda. Mas, de acordo com Emmanuel, quantas enfermidades não passam dos nossos desequilíbrios mentais, né? A causa, muitas vezes, delas. Aí, ela vai dizer que o nosso processo de evolução, né? Como é que a gente evolui? A gente pode evoluir as ferramentas, né, de evolução. Nós evoluímos através de desgaste do corpo físico, óbvio, né? Uma hora tem que pifar, né, gente? Vai querer viver aqui 1000 anos. Né? Vocês já conseguiram pensar num corpinho lindo de 1000 anos? Tristeza, né? Seria um castigo de Deus. Nós evoluímos através do aprimoramento, da doença. Evoluímos através da doença. Quanto nós aprendemos após uma enfermidade? Através da saúde, através da queda, através do soerguimento. Mas ela vai falar também que, da mesma forma, existem consequências do nosso processo evolutivo que se dá através da nossa invigilância, do nosso desamor e irresponsabilidade, algumas vezes. Aí você fala, nossa, o que eu vim fazer aqui, né? A gente tem que, o espiritismo, a função, né, a missão do espiritismo é esclarecer, consolar. Então a gente precisa se esclarecer e vai vir a consolação, mas às vezes o esclarecimento é mais desconfortável, né? Ela vai dizer também que as enfermidades também, sobre um outro aspecto, podem ser consideradas como processos de purificação, especialmente aquelas de grande porte. Então, é o que a gente está vendo hoje, né? Muitas pessoas têm doenças incuráveis. Muitas pessoas têm doenças que têm uma qualidade de vida péssima, né? Difícil.
E aí ela vai falar: as que se alongam quase indefinidamente, tornando-se mecanismo de sublimação das energias grosseiras que constituem o ser nas suas fases iniciais da evolução. Então, o foco de hoje não é nós trazermos, refletirmos sobre essas enfermidades de grande porte, de resultados kármicos. Mas o foco é nós refletirmos sobre as enfermidades que aquele médico interior, negligenciado, conforme ela coloca no começo, precisa receber o comando mental correto para que nós não adoeçamos, por criações nossas. Então, vamos pensar assim, que a gente está querendo refletir sobre isso. Como que eu vou estimular este médico interno a promover a minha saúde física, emocional e espiritual? Então vamos lá. Esse livro Boa Nova, um livro magnífico, aonde, quando nós lemos ou ouvimos, nós nos transportamos para o tempo de Jesus. É impressionante a vibração que a gente pode sentir. Então, eu convido a vocês a acessarem na internet para ouvir ou para lerem. E por que eu trouxe essa parte? Tem uma mensagem que se chama pecado e punição. A gente sabe que esses termos, pecado e punição, não são os termos que nós temos no Espiritismo. Vamos colocar como falta e consequência, ok? Mas a mensagem chama pecado e punição. Tiago, o apóstolo Tiago, vendo aquele povo todo doente ali, na beira do caminho de Jesus, ele fez a seguinte pergunta para Jesus: Mestre, se Deus é tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? É uma pergunta válida, Todos nós, a maioria de nós, pelo menos, tem essa pergunta ainda. O que é que está acontecendo lá fora? Ou dentro da minha família, Tem sentido. Deus bom, misericordioso, está punindo esses nossos irmãos, Olha a resposta de Jesus. Acreditas, Tiago, que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus filhos? O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira. Mas, dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação, pela qual terá de responder. Então, essa é a resposta de Jesus. O Pai tem um plano determinado. Qual será que é esse plano? O sofrimento? A nossa punição? Óbvio que não. O nosso destino é a luz, é a saúde plena, a felicidade plena. Mas existe uma parte nesse processo que cabe a cada um de nós construir e responder por ela. Então, Jesus aqui já tira, do nosso Pai a culpa das nossas dificuldades. E ele continua. Abandonando o trabalho divino para viver aos sabores dos caprichos próprios, a alma cria para si a situação correspondente, trabalhando para reintegrar-se no plano divino, depois de se haver deixado levar pelas sugestões funestas contrárias à sua própria paz. É aquela situação da gente voltar para o eixo, voltar para o caminho, da onde não deveria ter saído. E é desconfortável. Como ele coloca aqui, trabalhando para reentregar-se no plano divino, depois de haver deixado pelas nossas próprias escolhas. E esse trabalho para reintegrar-se no plano divino, muitas vezes pode se dar através da enfermidade. Não é só, a única saída, mas então nós criamos algumas situações, abandonando o trabalho divino em algum ponto da nossa existência, nós nos desviamos do caminho reto.
né? E aí, conforme nós vamos evoluindo, vamos trabalhando para voltar para aquele eixo, né? Porque sair, né? Sair é muito fácil. Não é fácil. Não é fácil, gente, assim, vou colocar um exemplo, ficar em casa hoje assistindo Netflix, assistindo Disney Plus, whatever, e não vir no centro, não é mais fácil? Não é mais fácil ver um filme legal, uma coisa na internet, uma fofoca, ficar na mídia social, do que ler um livro, assim, evangélico? Não é mais fácil? É, né? É até mais agradável, às vezes, né? Depende do gosto, mas tem dias que a gente só quer, né? E tudo bem. Mas o fato é que a gente precisa começar a pensar nisso daqui, ó. Trabalhando para se reintegrar nesse plano divino, né? No que tem de melhor para nós aqui. Então essa foi a resposta de Jesus quando Tiago perguntou por que Deus está punindo, né, os filhos. Aí, continuando, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, se nós formos no prefácio dessa prece pelos doentes e obsidiados, Allan Kardec vai falar o seguinte para nós. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germens malsãos, às vezes hereditários. Então, nós não estamos falando da origem das enfermidades? Primeira coisa, no mundo em que nós vivemos, isso faz parte, ok? É fato. Na condição atual do nosso planeta, as doenças é parte da nossa realidade. Quando nós formos para um mundo mais superior, um corpo mais sutil, corpos mais saudáveis. Se a gente for pensar, a gente acha que o mundo está só uma desgraça, né? Mas se a gente for pensar, sei lá, vou chutar aqui, 50, 100 anos atrás, gente, a gente morria de qualquer coisa. É ou não é? Tuberculose, sarampo, o que mais? Cachumba, essas coisas assim que dá, né? Morria de tudo isso. Então, o mundo está melhorando. Aí você fala, não tá, porque tem agora essa pandemia, tá? Mas o mundo tá melhorando, mas o homem ainda tá ali, né? Então tem que vir mais alguma coisa. Mas olha só, quanta coisa boa, gente. Vacina, descobrimento de bactérias, não tinha isso. Não existia isso. Então tá muito bom. Tá muito bom. Vai nascer lá 300 anos atrás. Então tá bom, né, Marlene? Tá super bom. Mas olha só, as paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós, semeiam, ok? Então, não é uma coisa assim, pensei isso, fiz aquilo, já estou doente. É uma semeadura, ok? Os germes malsãos, às vezes hereditários. Então aquela família não nasce por acaso. Aquela família que todo mundo morre de câncer. Tá, mas não significa que você vai morrer de câncer. É uma probabilidade? Sim ou não, você desenvolveu ou não. Mas, às vezes, essa semeadura ela pode vir até de forma hereditária, ou seja, nós nascendo na família que precisamos para passar por algumas situações, certo? Aí, ele vai falar o seguinte: nos mundos mais adiantados, física e moralmente, o organismo humano mais depurado, menos material, é menos sujeito às enfermidades, porque está menos arraigado às paixões, menos acoplado às coisas materiais, às coisas passageiras. Então, o corpo mais sutil. Aí ele coloca a consolação. Temos de nos resignar às consequências do meio que nós estamos, até que possamos merecer reencarnar num outro planeta melhor. Esse tempo está longe ainda. No entanto, não é modo de impedir que,
esperando, né, que essa situação aconteça, ou seja, que eu reencarne num planeta melhor, façamos o que depender de nós para melhorar nossas condições atuais. Então não é lá, todo mundo reencarna nesse planeta, com esse monte de doença, um monte de situação, e se vira. E fica assim. Não significa que nós não vamos buscar nos melhorar. E até a cura, propriamente dita. Mas, se com todos os nossos esforços não conseguimos, e como isso acontece, meus amigos? Tem doenças que não têm cura. Eu não estou falando só doença física, mental, a doença do egoísmo, a doença do orgulho. A pessoa, ela cria aquilo ali, né? Vai ruminando aquilo por anos. Não percebe que tem. Todos nós temos essa doença, mas tem pessoas que, além de ter mais e cria aquilo, e somatiza ainda mais. Orgulho e egoísmo, todos somos doentes disso e muito mais. Mas olha só, se não conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Então, tem coisas que não vai ter jeito. Pelo menos não agora. Né? Mas o que a gente tem que pensar é que quando a gente vê uma pessoa muito doente, né, o não vai ter jeito, o diagnóstico limpo, né, o diagnóstico saudável, não significa que a pessoa não está se curando. Aí é que está o X da questão. Às vezes aquela pessoa que está literalmente nas últimas, no fim da doença terminal, de uma doença física terrível, está muito mais curada que muitos de nós, com o exame maravilhoso do médico. Porque se a gente não pensar como a nossa vida como um espírito imortal, vai ficar muito complicado a gente conseguir viver isso, conseguir visitar uma UTI e pensar que está tudo perdido. Quantas pessoas, no fim da sua existência, com todas essas dificuldades, estão muito mais curadas do que muitos de nós, não é? Emmanuel vai falar para nós, esse livro, no livro Emmanuel, vai falar no livro Emmanuel, o livro chama Emmanuel, tá? Tem um item chamado Medicina Espiritual. Ele vai falar assim, o estado precário da saúde dos homens tem o seu ascendente na longa série de abusos individuais e coletivos das criaturas, desviadas da lei sábia e justa da natureza. Talvez esteja aí a resposta, né? Por que o mundo está com essa pandemia? Talvez a Emmanuel está respondendo, olha só, meus irmãos, a saúde de homem dos dias de hoje tem a sua causa nos longa série de abusos individuais e coletivos. Então, o que acontece na Grécia hoje tem a ver comigo e com vocês. Até um tempo atrás, isso aí está acontecendo lá em Netherlands, né? Lá na Dinamarca. Tem a ver comigo? Tem. Tem muito a ver com a gente. Basta pegar um avião, né? Que fica tudo certo. Então, ele vai falar que a maioria das moléstias, né, do ser procede da alma, das profundezas do nosso ser. Aí, a gente pode pensar, né, como ele fala, parece que a enfermidade, quando vem, é um fantasma, né? Para nós. Um terror, um monstro. Mas ele vai dizer uma maldição, né? Mas as enfermidades essencialmente orgânicas, olha o que Emmanuel vai dizer, são mínimas. É minoria. Então muda de figura. O que é uma enfermidade essencialmente orgânica? Vou dar um exemplo bem ridículo. Estou lá cozinhando, que é uma beleza. Vou lá e corto a mão. Okay? Meu dedo infeccionou. Mas aí você vai perder a mão. Talvez era porque eu precisava, né? Mas ali, cortei ali, passou o curativo, fiquei meio doente ali uns dias, passou. A gente pode considerar isso uma coisa orgânica? Pode. Né? Um resfriado. Sai sem blusa aí no 40 graus, não quer pegar resfriado. Do espírito também, né? Tem que pensar um pouquinho, né? Põe uma blusa, né?
É aquela coisa, né? Não quer que o ladrão entre, mas não fecha a porta. Difícil, né? Mas olha só. Quando a Joana de Ângeles vai trazer para nós, né? Vai explorar mais esse tema aí mais para frente. Eu também peguei aqui do Livro dos Espíritos, na parte 2, eles vão dizer o seguinte, Allan Kardec, porque isso é um item. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes são devidos à nossa vontade. Então é minoria, está completando o que Emmanuel falou, não é? Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte dos sofrimentos são efeitos de causas que poderiam ser evitadas. Então, vocês estão vendo que um livro completa o outro. A maioria deles acontece de acordo com a nossa vontade. Quantos males e enfermidades não levam o homem aos seus excessos, não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. Aí eu pergunto para vocês, né? Dá para viver sem isso aqui? No nosso, né? Na nossa realidade. Sem excesso, sem ambição. E não é ambição saudável, não, tá, gente? A ambição aqui é a ambição doentia. Que tem que ter ambição para viver, né? Pelo amor de Deus. Porque aí fica, não, quem sou eu? Não, tem que ter ambição para viver, em busca das coisas. Mas quando a minha ambição chega num nível que eu preciso massacrar o outro, a gente tem um problema grave. Ou chega num nível que eu deixo tudo de lado da minha vida para conseguir alguma coisa, é um nível, né, mais doentio. Numa palavra, as suas paixões. Quem vivesse com sobriedade, que não abusasse de nada, simples nas coisas que nós queremos, difícil, né? Sempre quer mais. Quer mais. Sempre está no topo. Modesto nos desejos. O carrinho básico não me pertence, eu preciso ter aquele que é o top. Isso foi de coisa material, a gente pode colocar várias outras coisas, né? Há muitas tribulações, se forraria. Então tá aí a explicação dos espíritos para nós. Aí vai fechar essa parte onde a gente está tentando entender da onde que vêm as enfermidades, ok? O espiritismo está explicando. Aí Joana de Ângeles vai falar para nós um pouquinho sobre a interação espírito e matéria. Vocês devem estar se perguntando aonde, o que isso tem a ver com o médico interno? Tem tudo a ver. Porque para eu conseguir ativar, estimular esse médico interno a trabalhar em prol da minha saúde, é importante eu saber de onde vem a enfermidade. E como é que é essa interação, já que é o meu espírito que está mandando o comando, eu tenho que saber como que isso se dá com o meu corpo, né? É importante saber. Então ela vai falar assim, ó. O ser humano é um conjunto harmônico de energias que ele tem espírito, matéria, mente, perispírito, emoção e corpo físico interagindo num fluxo ininterrupto um sobre o outro. Eu pensei, eu interagi e reflete no meu corpo. Põe a mão no fogo. Se você tivesse desencarnado, o seu corpo não ia sentir nada. Mas, encarnado, alguém vai sentir a dor. Então, eles estão o quê? Os meus exemplos são os mais assim, né? Bem mais assim, bem elementar, mas... Porque é mais fácil de eu entender também, né? Então, mas é isso. Se eu estiver lá durinho, morto da Silva, você pode me queimar vivo. Me queimar morto, né? Morto, não, pelo amor de Deus, Senhor. Né? Então, não vai doer nada. Então, quem vai sentir a dor? Não é o corpo. Né? Aí, que horror, né? Sair daqui todo desesperado. Olha só. Aí, ela vai falar que existe um intercâmbio, né, dessas correntes vibratórias que obedece os comandos da vontade e é direcionada
né, conforme os nossos conflitos e as nossas aspirações, ou as coisas que refletem nesse complexo que nós somos, espírito, matéria, mente, perispírito, tudo isso junto, são os reflexos dos nossos conflitos ou aspirações. Basicamente é isso. É tão isso que a ação do pensamento sobre o nosso corpo, ela é criativa. É assim que nós nos formamos, perispiritualmente falando. Ela vai colocar para nós aqui que o corpo é o resultado do pensamento, através das tecelagens intricadas e delicadas do espírito, que é o modelador biológico do perispírito. Olha só. Então a gente consegue agora tentar ver, por isso que quando eu penso, quem sabe esse negócio de autocura, de se ajudar na cura, nossa, então faz sentido, porque eu estou mandando aquele comando, o meu modelo organizador biológico está recebendo e, quem sabe, afetando o meu corpo físico, certo? Da mesma forma que eu estou lá mandando comando que eu quero sair dessa vida, que a vida não vale nada, que eu não valho nada, o meu corpo está recebendo o reflexo daquela minha aspiração infeliz, não é? Que? Careful what you think. Pois é. Qualquer um deles, né, qualquer ocorrência reflete um no outro. Então, essa interação espírito-matéria, gente, não é uma coisa assim, é uma coisa científica, difícil. Não. Não tem como fugir. Não tem como fugir disso. Eu pensei, é um complexo. Não, só meu espírito pensou. Não. Tudo bem, você pensou um dia, pensou outro dia, 1 hora, somatiza aquela coisa. Né? Porque a gente também não pode ficar desesperado, né? Fiz uma vez, pensei uma vez, agora vou adoecer. Não é assim. A gente vai ver mais pra frente, ela vai explicar processos repetitivos. Porque se for assim, pensei mal um dia, tô de cama, né? Porque se eu não podia nem estar aqui, tava prostrada. Porque as coisas que passa na cabeça é de estarrecer, às vezes. Então, a partir do momento que eu começo a perceber, aí é que tá o quê? Aquele endireitar, né? Aquele sinal de alerta. Mas tem pessoas que vai indo, e vai ruminando, e vai a cada dia, até que se torna uma existência, que se torna muitas vidas e precisa daquela enfermidade. Não tem jeito. Tá? É a consequência. Então, falando em consequência, tá aqui, né? Ela vai falar para nós que cada enfermidade física possui um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente. Então não tem como estar doente só do corpo. A não ser que, é o exemplo ridículo que eu dei, você vai lá e corta a mão. Mas mesmo assim, alguém sentiu a dor, né? Então, fica aí. Mas vamos colocar assim, tá? Uma situação que existe um componente de enfermidade, que ela está falando coisa mais grave, óbvio, né? O pensamento salutar e edificante flui pela corrente sanguínea, revigorando as células e fazendo o quê? Um ritmo harmonioso na nossa saúde, nesse aglomerado celular. Mas o oposto também ocorre. Então, quando o meu pensamento não é salutar, eu perturbo o equilíbrio e a destinação desse aglomerado celular. Isso é possível, né? Então, devido à desarmonia entre o espírito e a matéria, a mente, o perispírito, a emoção, os sentimentos e o corpo desajustam-se os núcleos de energia, facultando os processos orgânicos degenerativos provocados por vírus e bactérias que neles se instalam. Tá aí. Desarmonizou aquela interação que nós vimos anteriormente. Isso daqui começa a ser afetado, ou seja, os núcleos de captação energética que vai sustentar, né, basicamente o nosso corpo físico, começam a ser afetados. E aí, meus amigos, olha só. Se a gente for pensar, né, o passe adianta, ajuda? Sim, ajuda muito, porque vai trabalhar
na reharmonização desses núcleos energéticos aqui, para posteriormente, quem sabe, refletir no corpo físico. Mas se eu saio daqui e tô lá louco da cabeça, continuo pensando, continuo agindo e continuo, fica muito difícil de haver a melhora, percebe? Toda vez que nós temos a oportunidade de conversar com alguém sobre, né, os tratamentos, as coisas, a gente sempre fala, 99% da sua melhora depende de você. É fato. Porque se a pessoa não quiser, gente, é muito difícil. Não tem como fazer milagre. Mas olha só, começa a desajustar, mas não é um episódio só. Então não vamos pensar assim também, então pensei isso, fiz isso. Não é um episódio. São coisas que se repetem. Aquela desarmonia continua e continua. Chega uma hora que isso aqui se desgasta e acaba somatizando no corpo físico, tá? Para a gente simplificar. Então, pensamentos de pessimismo, ressentimentos e desamor afetam de forma negativa. Ao mesmo tempo, né, que outros pensamentos de otimismo, disposições, afetividade geram energias revigorantes, que vão também afetar o nosso corpo perispiritual e o nosso corpo físico. Tem uma parte que ela fala nessa mensagem que me tocou extremamente. Olha só, como a gente faz a manutenção, né, dessas cargas positivas nesses núcleos energéticos aqui. Ela deu um exemplo do aparelho circulatório, por exemplo, tá? Diante da agressão, o que ele faz? Eles reúnem, né, a fibrina dos vasos para que cria-se tampões ali, né, de coágulos tampões, que ela fala, para impedir a hemorragia. Então, é um processo natural, né, de reação do aparelho circulatório em defesa da nossa saúde. E olha o que ela vai dizer. Câncer, AIDS, paralisias, enfermidades cardíacas e outras, isso são Joana de Anjos falando, tá? Que sob o comando mental correto, vitaliza o sistema imunológico, produzindo diversas células com poder quimioterápico. Gente, isso é muito sério. Por que então será que aquela pessoa na quimioterapia e aquela outra pessoa na quimioterapia tomando o mesmo remédio, o mesmo tipo de câncer, uma tem um efeito totalmente diferente do outro? Será que não tem a ver, gente? Olha o que ela está dizendo aqui. Mediante o qual bombardeiam as rebeldes e doentes. Bombardeiam as células rebeldes e doentes. Gente, esses termos, Joana de Anjos não ia falar assim. O que é um bombardeio? É uma explosão, é uma eliminação das células doentes, destruindo-as da mesma forma, isolando aquelas portadoras da degenerescência, aquelas que possivelmente já estão mais fracas, que vão provocar a doença, favorecendo as saudáveis, assim restaurando a saúde ou facultando maior sobrevida. Ou seja, não é necessariamente que a pessoa vai curar 100%, mas ela vai ter uma qualidade de vida. Isso já não é maravilhoso, gente? Porque a questão não é quem vai morrer ou quem vai viver, né? A questão é que nós todos vamos desencarnar. Isso não tem para onde fugir. Mas só da pessoa receber um alívio, uma qualidade de vida, olha isso, bombardeando as células doentes. A gente tem essa capacidade. Certo? Vocês desculpem, eu fico meio assim, né? Alterada. Mas isso é tão sério, porque, né, não sei, a gente lida com pessoas, às vezes até na própria família, extremamente doentes, desistindo da vida, quando na maioria das vezes a gente pode reverter esse quadro, se quisermos. Mas quando a gente desiste da existência, nem Jesus Cristo, gente. O negócio, Jesus Cristo salva. Não, nem Ele. Nem Ele vai conseguir fazer isso por nós, né? Vamos falar um pouquinho dessa ordem mental. Lembra que a gente falou no início? Que esse médico interior fica esperando essa ordem mental para agir. Então vai depender dela. O corpo humano é um laboratório de possibilidades, suscetível de autodesarranjar-se ou de se recompor, conforme as vibrações da mente.
Então eu posso me melecar todo ou me revigorar. Se assim, isso são Jonas de Ângeles, né? A mente de Deus, né? Ela vai falar para nós, cria sem cessar. E a nossa também. Só que nós somos co-criadores. Então, acho que a Lívia falou, né, uma palestra sobre isso também. A gente já viu isso. Então, nós vamos preservar o que Deus já nos deu ou dilacerar a nossa organização física. Porque Ele criou. Ele criou. Deu o nosso corpo, criou o nosso espírito. Aí cabe a mim a manutenção, né, gente? Cabe a nós. É igual um carro. Você vai lá, o mecânico, o engenheiro fez o carro, você levou para casa. O engenheiro que fez o carro não vai fazer a manutenção para você. Deus é o engenheiro, é o provedor que me forneceu esse equipamento. A minha é a responsabilidade, a manutenção. Que eu posso fazer positiva ou não. Então, eu posso preservar ou mandar um torpedo, né? Ela fala assim, torpedear essas células. É da minha opção, né? E não só a organização física. Porque a gente fala, então tô bem na fita, né? Não tenho doença nenhuma. Ela vai colocar, e os aparelhos psíquicos. Então, se eu e você não temos doença física, pode ter certeza que a cabeça não está 100%, ok? Então, não é só a questão do diagnóstico físico da carne e o da mente, que a gente às vezes não tem nem coragem de pisar num consultório terapêutico que precisaria, né? Então, vamos lá. As forças vivas da mente estão sempre construindo, recompondo, perturbando ou bombardeando os campos organogenéticos responsáveis pela geratriz dos caracteres físicos e psicológicos, bem como sobre os núcleos celulares, de onde procedem os órgãos e a preservação das formas. Olha o poder, gente. Olha a mente cocriando. Constrói, recompõe, perturba, bombardeia. É opção. Opção. Caracteres físicos, psicológicos, núcleos celulares que vão afetar os órgãos e as formas. Olha aonde que chega. Essa ordem mental, né? Ela vai dizer mais que cada célula nossa tem uma consciência individual. E é por isso que, dependendo da consciência do ser, né, da nosso comando, ela vai agir. Então, quando a gente está, né, com uma doença difícil, né, quem sabe conversar com essas células? Não é coisa de louco, gente. Tá vendo aqui? Não é coisa de louco. Começar a mandar um comando para aquelas células saudáveis se sobreporem às que estão doentes. Vamos fazer essa experiência, né? O homem é o que acalenta no íntimo. Sua vida mental se expressa na sua organização emocional e física, dando surgimento ao equilíbrio ou à desarmonia. Então, nós somos o que nós temos na mente. Nós carregamos o que nós somos na mente. E não é isso, né? A gente não pode sair daqui pensando que enfermidade, quando a gente fala em enfermidade, é corpo físico. E não é isso só que ela está dizendo. Nós vamos ver mais para frente aqui. Eu vou trazer para vocês agora uma série de... Para vocês não, para nós, né? Porque eu fui a primeira a levar essa. Fui fazer esse estudo, coloquei as duas mensagens juntas, para a gente poder ver o que ela vai trazer com relação às enfermidades. Mas atenção, não é para que a gente veja o que está nos slides e achar, então eu pensei isso, fulano pensou isso, então é isso que eu tenho. Não, não é isso que ela vai dizer. Isso são padrões repetitivos que podem ocasionar. Também não é 100%, ok, gente? Porque o espiritismo não tem nada absoluto. Pensei isso, tenho câncer. Fulano tem raiva, vai ter câncer. Aonde? Pode ser uma possibilidade? Uma pessoa que cultiva a raiva, cultiva no mau sentido, né? E tem raiva, e não processa aquilo, por vidas e vidas e vidas e vidas, uma hora somatiza.
Mas a gente não pode levar isso ao pé da letra, né, gente? Porque se for assim, é que eu falei para você, tava só o pó, né? Então, olha só. Vamos ver o que ela vai falar para nós? Estão prontos? Eu achei bem interessante, espero que sim. Então, lenda no comando mental, ok? Comando mental é essa parte aqui de cima. E aí, o resultado, né? O outcome, fisiológico ou psicológico. Então, ela vai falar: medo, cólera, agressividade, ciúme. Pensem em doses cavalais, ok? Fortes, repetitivas. Descarga de adrenalina, aumento de taxa de açúcar, contração muscular, volumosa irrigação do sangue, coagulação mais rápida, que vai gerar diabetes, artrite, hipertensão. Ah, todo mundo que tem diabetes então tá aqui. Não é isso que ela está dizendo. Ok? Por favor, gente. Mas a gente facilmente, ou seja, né, repetidamente, pode vir a somatizar algo assim quando há origem a isso aqui. Ok? Próximo. Impulsos primitivos do corpo não disciplinado. Preciso citar alguns. Gula, sexo e por aí vai, né? Todas as nossas dificuldades aí. Ciclos de estados ansiosos, depressivos, sensação de inutilidade, receios ou inquietações a longo prazo, neuroses, psicoses, perturbações mentais. Ou seja, daqui vem para cá. A maioria de nós consegue pegar aqui e reverter o processo, mas muitos chegam até aqui. Então, o nosso objetivo hoje é o quê? É ver onde que eu tô começando aqui. Porque se eu já estiver aqui, ainda dá tempo. Aqui talvez não dê mais tempo. Sem muito mais luta. Vocês percebem, meus irmãos? A gente não quer chegar aqui. Mas é possível que chegue aqui. Então ela vai falar. Conflitos, ressentimento, ódio prolongado. Gente, não é conflito em casa, uma briguinha. Não. A vida da pessoa é conflito. É maledicência. É não dar certo com ninguém. É brigar com todo mundo. E aquilo vai indo. E aquilo vai indo, tá? Dardos reagentes disparados desatrelam as células dos seus automatismos que degeneram. Tumores de vários tipos, especialmente cancerígenos, devido à carga mortífera da energia que agride. Todo mundo que tem câncer fez isso? Não. Ok? Não é nada absoluto. Mas a probabilidade de eu conseguir criar isso, se eu cultivar isso daqui, é muito grande. Ok? Muita. Porque é o que ela vai falar, né? Não, isso aqui às vezes não é um produto de uma vida só, gente. De uma situação. Não é isso. Agora, se eu estou vivendo aquilo, essa vida, e na outra, tem uma hora que aquele núcleo energético não aguenta mais, não consegue segurar. Porque aquele corpo, né, perispiritual, aqueles focos de energia, eles são os filtros do que está aqui. Chega uma hora que rompe aquilo ali, não tem jeito. Aí vai somatizar, né? Anseios insatisfeitos do sentimento. Alguém passa por isso? Porque quando tá lá medo, ódio, isso aí não sou eu, né? Ninguém tem satisfação, mas você só conhece aquela pessoa que nada tá bom? Que se choveu, porque tá chovendo. Se tá calor, é porque tá calor. Vocês conhecem essa pessoa? Espero que não seja nós, né? Mas anseios insatisfeitos do sentimento. Convergem como forças destruidoras para chamar atenção nas pessoas que preferem inspirar compaixão, esfacelando a organização celular e a mitose. Esfacelando a organização celular. Infecções existentes a toda terapêutica por permanecer o centro desencadeador do processo, vibrando negativamente contra a saúde. Toma de tudo que a medicina pode oferecer e não faz nenhum efeito. Aonde que está a doença, gente? Tá aqui, né? Se não mexer nisso daqui, não tem como afetar aqui, né? Vinganças disfarçadas. Essa é boa, né? Eu tenho que rir para não chorar. Vingança disfarçada, gente.
A gente fala vingança, aquela coisa de matar um ao outro, não é isso não. Né? A gente está lá bem, fulano, está tudo jóia, tá tudo ótimo. Mas um dia ele vai ver o que ele fez. Aí o dia que o fulano vê o que ele fez, você fala, bem que eu falei, né, que um dia ele ia... Mas não foi por mim. Não foi por mim. Mas o ruminamento daquele desejo, um dia Deus vai... Porque a gente põe Deus, né? Um dia Deus vai mostrar para ele que eu sou uma pessoa decente, que eu sou uma pessoa que não merecia isso. É uma vingança disfarçada. A gente não percebe, né? Mas olha só, de vez em quando não vai dar isso aqui, mas se você pensar direto, né? Estados desoladores, se refugiando inconscientemente insatisfeito, embora os protestos externos de perseguir sem êxito o bem-estar e o equilíbrio. Não consegue se levantar. Tenta de tudo, não consegue. Úlceras cruéis, distonias emocionais perniciosas. Quem diria, né? Que coisa. Ideias não digeridas, tá ficando difícil. Não tem como sair daqui. Processos enfermiços como mecanismos autopurificadores e angústias cultivadas. Distonias nervosas, enxaquecas, desfalecimentos, camuflando a necessidade de valorização e fuga do interesse do perdão. Vocês desculpem eu ter trazendo isso, mas eu não tenho como lembrar de tudo isso, né? Então tem que estar no slide para vocês acompanharem. Ódio, inveja, competição malsã. Competição é bom, gente, mas quando ela é para pisar na cabeça do outro, é um problema grave, né? Ansiedade e medo alterando o funcionamento do sistema digestivo. Sabe aquela coisa que dá na barriga, né? Tá ligado com isso aqui? Dispepsias, indigestões, hepatites. Imaginou, gente, chegar nesse nível aqui por causa disso aqui? Né? Desamor pessoal, complexos de inferioridade, mágoas sustentadas pela autopiedade, contrariedades que resultam dos temperamentos fortes. Câncer de mama, próstata, taquicardias, disfunções coronarianas e cardíacas, infartos brutais. Conheço uma pessoa que o médico disse assim para ela: o seu coração, você nunca teve doença nenhuma, o seu coração foi explodido. É o que mostra no exame, como se tivessem jogado uma bomba, relógio. Isso aqui. Vai guardando, vai indo, e uma hora chega até aqui. Né? Impetuosidade, queixas sistemáticas, desejos insaciáveis, derrames cerebrais, estados neuróticos, psicoses de perseguição. Isso daqui foi muito grave, amigos, porque não tem meio termo aqui não, viu? Essa que é tão grave que já chega aqui. Ela não colocou um outro processo. E esse daqui também. Ok? Pode chegar até aqui. Certo? Então, para nós finalizarmos, vamos pensar o seguinte, que o mais importante, né, na nossa situação, na área da saúde, não é o tempo da nossa vida. É como nós vivemos ela. Que morrer todo mundo vai. Que eu viva 20 anos bem vividos. Que eu viva 100 bem vividos. Não vamos desistir, meus irmãos. Não vamos desistir da vida. Desistamos de tudo, menos da vida. Porque para tudo se dá jeito. O problema é que a morte é inevitável. O que acontece é como que eu me comporto na vida. É essa a questão. Como é que eu estou, né, me comportando nessa ferramenta, nesse corpo que Deus me deu, esse instrumento. A questão não é curar para não morrer. Porque a gente tem essa ideia. Curar para o fulano não morrer. Vai morrer dessa doença ou de outra. É como eu me comporto na vida. É como eu me vejo nessa existência. O médico interior pode e deve ser orientado pelo pensamento seguro, pelas disposições do ânimo equilibrado, pela esperança de vitória, pela irrestrita fé em Deus e na oração, que estimulam todas as células para o desempenho correto da finalidade que lhes diz respeito. Então, como é que eu mando o estímulo
para aquele médico. Pensamento seguro, ânimo equilibrado, esperança na vitória, esperança em dias melhores, irrestrita fé em Deus, prece e outras coisas que ela vai colocar, renovação da nossa consciência, ciência da nossa realidade, autodescobrimento no sentido de saber o que eu sou, o que me atinge, aonde eu sou mais frágil, aonde eu sou mais forte, aonde que a coisa está pegando, como é que eu estou, quais são os meios de eu me tornar melhor, de eu sair dessa. Levar em conta os valores existenciais, o discernimento. O que é primário, o que é secundário na minha vida? Será que o primário é eu ganhar aquele dinheiro porque eu preciso? E o secundário são as minhas relações, é a minha saúde espiritual. São coisas que a gente precisa pensar. Tudo isso vai ativando esse médico, de acordo com o que a gente está buscando, não é? E para nós finalizarmos, ela vai dizer o seguinte: busca vibrar na onda do amor e da confiança irrestrita em Deus, orando e agindo com acerto, e estimulará o seu médico interior a preservar-te a saúde, para bem atenderes os elevados cometimentos da tua atual reencarnação. Então, meus amigos, eu compreendo que não é fácil para nenhum de nós, o que nós vimos aqui, nós realizarmos na vida, mas que essas sementes, né, esse poder que nós temos nas mãos, que agora a gente já trazendo, né, os espíritos trazendo para nós, que a gente possa, pelo menos, começar nesse processo de conversar com a nossa organização celular, conversar com a nossa mente, dizer aonde está de mais, aonde está de menos, que caminho que isso está me levando. A gente já vai estar no início da nossa regeneração e da nossa saúde como ser imortal. Muito obrigada.